quais são as estratégias pró-aborto no Brasil? Sim, são estratégias. Quem olha assim para a sociedade, né, e vê aí as discussões surgindo sobre o aborto, a ideologia de gênero, o feminismo e tantos outros temas que a gente nunca tinha ouvido falar, nunca tinha sido discutido. E de repente parece que a coisa vem fervilhando nos noticiários, nas leis, e na educação, e na mídia, e nas novelas, e a coisa parece que vem nos engolindo e a gente acha que é um movimento natural da sociedade. A gente cai na ilusão de achar que são os tempos modernos. A gente cai na ilusão de achar que isso já aconteceu em outros países e é natural que aconteça no Brasil, porque os outros países são evoluídos e nós queremos evoluir. Pois nessa série que eu vou fazer de 3 vídeos, eu gostaria de ajudar você a entender que isso se trata de uma agenda. Isso se trata de uma estratégia. É algo pensado, maquinado, financiado, elaborado, imposto, que está chegando no Brasil e quer convencer você de que eles estão certos a respeito do que você tem que pensar. Portanto, nesses 3 vídeos que eu pretendo que não sejam longos, não dá para ser uma aula histórica a respeito da estratégia pró-aborto, infelizmente, mas eu gostaria pelo menos de apontar as raízes, os métodos, as táticas, as razões do movimento pró-aborto. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria de utilizar como modelo demonstrativo o programa do Fantástico da Rede Globo, que foi ao ar agora no dia 4 de dezembro de 2016. Hoje é dia 7 de dezembro de 2016, porque nesse programa da Rede Globo, do Fantástico, a gente pode ver assim ali exposto claramente, escancarado. É uma aula de abortismo, é uma aula das estratégias abortistas. Basta que eu dê para você o óculos da compreensão do pensamento deles, das táticas deles. Para que você entenda melhor ainda isso, na primeira aula eu vou falar o que o programa disse. Na segunda aula, no segundo vídeo, eu vou falar um pouquinho a respeito das estratégias da agenda abortista ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, para que você entenda o passo a passo que eles foram dando até chegar nos dias de hoje, onde nós vemos o Supremo Tribunal Federal nesse ativismo jurídico, passando por cima do legislativo para aprovar o aborto no Brasil. E lá no terceiro vídeo, no último vídeo que eu vou fazer dessa série, eu vou falar a respeito das táticas que funcionaram em vários países para que fosse incutida na sociedade uma mentalidade abortista. Aí você vai entender um montão dos argumentos dos abortistas. Você vai entender como eles fazem para fazer a sua cabeça pensar como uma cabeça abortista. Como eles fazem para tornar a mídia uma mídia abortista. Como eles fazem para lançar no seio da sociedade uma série de ideias que a princípio parecem assim que fazem muito sentido, mas que escondem ali uma armadilha. Se você quiser entender tudo isso, eu convido você a me acompanhar nessa série de 3 vídeos. Então, como eu disse nesse primeiro vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse programa, né, do Fantástico, do último domingo. Eu vou colocar o link, né, desse programa aqui na descrição do vídeo, você pode acessar e assistir. Só peço você que não deixe de assistir a esse vídeo também, junto com o vídeo do Fantástico, tá certo? Se vocês repararem, a matéria construída pelo Fantástico é uma matéria que induz você a querer que o aborto seja aprovado. A Rede Globo, ela tem essa capacidade de produzir programas que levem emotivamente, afetivamente você a ser convencido de uma ideia que ela quer impor e que está sendo paga para promover. Foi uma matéria unilateral, porque eles não levaram alguém que era contra o aborto para contrapor as ideias da Débora Diniz. Aliás, ela foge do debate. Ela foge do debate.
é uma matéria tendenciosa, é uma matéria falaciosa, forçosa, uma matéria claramente direcionada para aquilo que eles queriam, trazendo números estranhos, duvidosos, de um instituto a qual a Débora Diniz pertence, um instituto que é financiado por fundações internacionais que promovem o aborto, ou seja, é totalmente parcial. Aquilo que eles mostram ali é a promoção do que eles querem que exista. Uma fundação abortista, de uma antropóloga abortista, é convidada por uma emissora de TV que está sendo paga por abortistas, é óbvio que eles vão transmitir informações que induzam a sociedade a pensar como eles querem. Acompanhe os vídeos que você vai entender tudo isso que eu estou falando. Se vocês repararem, a reportagem começa falando de quê? Da vida humana, do embrião, da ciência. Não! A reportagem começa falando do Papa! O Papa Francisco. O que o Papa Francisco tem a ver com aborto, Rede Globo? Para que vocês são tão apelativos? E sempre falando coisas deturpadas a respeito da igreja e do Papa. Deixa a igreja de fora disso. Vocês querem excluir a igreja da discussão a respeito do aborto e quando interessa a vocês, vocês colocam a igreja lá para direcionar para onde vocês querem aquilo que a igreja diz. Não sejam desonestos. E começam dizendo que o Papa orienta os padres a perdoarem o aborto. Ou seja, eles pegam aquilo que é o discurso em favor da vida, contra o aborto, associam com uma ideia religiosa, jogam a figura do Papa Francisco ali como alguém que estimula o perdão do aborto, como se a doutrina católica não estimulasse o perdão de todos os pecados. E eles fazem daquilo ali uma miscelânea para que a ideia inicial da reportagem seja: alô, católico, você está ultrapassado caso você ainda seja contra o aborto. Se liga, brother. E aí começa a reportagem. Depois que passa a bandeira do Papa Francisco como aquele que promove o perdão do aborto, e promove mesmo, não dá tempo de falar sobre isso agora, começa toda a articulação falaciosa da reportagem, com os seus dados, com os seus números e com as suas ideias. A reportagem fala, em primeiro lugar, de aborto clandestino, de distribuição de medicamentos no mercado clandestino, para mulheres que desejam e precisam abortar e querem abortar. E eu faço uma pergunta para você. Quem é que constrói clínica clandestina? Quem é que aluga? Quem é que financia? Quem é que incentiva? Quem é que vai atrás? São os mesmos financiadores daquele instituto que fez a pesquisa, daquela senhora que deu entrevista. São as mesmas figuras. Eles constroem, eles alugam a clínica, eles pagam os médicos, eles pagam a reportagem, eles pagam o medicamento, eles vão lá e denunciam. Para quê? Para criar um alarde, para criar um alerta na sociedade, para despertar nas pessoas essa sensação de que realmente as mulheres estão morrendo nas clínicas de aborto. Mentira! Mentira! Eles pagam a reportagem, eles alugam a clínica, eles se autodenunciam para promover uma ideia. Foi assim na Rússia, foi assim nos Estados Unidos e ainda continua sendo. Foi assim no Uruguai e está sendo assim no Brasil. Eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhe no nosso segundo vídeo. Então, a reportagem começa fazendo esse alarde do aborto clandestino. Inclusive, eu chamo a atenção para que no terceiro vídeo você acompanhe junto comigo os números reais do aborto no Brasil. Depois, a Débora Diniz, a qual eu vou mostrar para vocês quem ela é, você vai acompanhar junto comigo quem é a Débora Diniz. Eu vou mostrar claramente para vocês quem é ela. Ela vai e fala já mais do meio para o final do vídeo que a gente precisa trabalhar
a sexualidade na educação. Para um abortista, para uma mulher que promove os direitos sexuais e reprodutivos, que é financiada para estudar isso, você sabe o que significa para ela educação sexual nos colégios, para as jovens, para as adolescentes? Significa a promoção da promiscuidade. O sexo sem responsabilidade, sem compromisso e sem as suas consequências naturais. E caso dê errado, você tem o recurso do aborto. Que maravilha! Meus queridos, não tem ponto sem nó. Eles querem promover uma educação sexual que promova os interesses deles. Para isso, eles querem denegrir a imagem religiosa, os nossos princípios morais, éticos, jurídicos. Vocês estão entendendo? Se você ainda não conseguiu entender, eu vou explicar um pouco melhor nos próximos vídeos. Mas quando essa senhora fala de educação sexual nas escolas, isso significa promoção da contracepção e do aborto. Como se isso fosse solução. Como se isso fosse uma solução responsável. Como se isso fosse algo que realmente resolvesse o problema. Para a gente finalizar esse vídeo, eu chamo só a sua atenção para o seguinte. Essa reportagem do Fantástico, da Rede Globo, ela foi uma aula de abortismo. E ao longo dos outros vídeos eu vou mostrar para você como funciona a tática, a técnica e como ao longo da história isso foi sendo levado para o seio da sociedade. Me acompanhe nos próximos vídeos e você vai entender um pouco melhor. Até já!